Tô aqui de volta, né, seguindo aí a nossa quarentena, o nosso confinamento. Ontem eu não consegui terminar de falar sobre esse livro maravilhoso do Luiz Felipe Alencastre, O Trato dos Viventes, porque a vizinhança começou a bater panela, né? E, enfim, tocar berrante, apitar, e aí, consequentemente, com esse barulho democrático, eu não consegui, enfim, concretizar, enfim, terminar o vídeo. Então, assim, tem uma questão do livro do Luiz Felipe Alencastre que eu acho que é legal, que vale muito a pena comentar, né? Nas aulas de Brasil Colônia tem um determinado momento que a gente trabalha um conceito que a gente chama de revoltas nativistas. O que seriam as revoltas nativistas? Seriam aquelas revoltas no período colonial que não tem um objetivo separatista, né? Então, por exemplo, a revolta de Beckman no Maranhão, o Quilombo dos Palmares, a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a Guerra dos Emboabas em São Vicente, né, atual estado de São Paulo, etc. A Revolta de Vila Rica também, né, ou que antigamente a gente chamava de Revolta de Filipe dos Santos, na região mineradora. Então, assim, o que todas as revoltas têm em comum? Nenhuma dessas revoltas tem caráter separatista. Então, nenhuma dessas revoltas tem a pretensão de separar partes da colônia da administração portuguesa. Muito menos há um discurso de independência do Brasil. Até porque esse conceito de brasilidade não existe. Porque esse conceito de brasilidade ele só vai ser construído ao longo do segundo reinado. Nem no primeiro reinado, veja bem. Até porque no primeiro reinado há um grande empecilho, né, um grande problema. O nosso imperador nem brasileiro era. Né? O Brasil é um país muito sugênero sob vários aspectos. O nosso primeiro imperador era português, né? Veja só você. Então foi só com Dom Pedro II que começou a se criar essa ideia de brasilidade, de identidade nacional, né? Com a criação do Imperial Colégio Pedro II, ainda no final da regência, né? Por um deputado conservador chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, com a criação do IHGB, que existe até hoje também, né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com a criação do Arquivo Imperial e com a criação de outras instituições. Enfim, agora não é o momento de falar sobre isso, mas o que importa pra gente é que no período colonial houve revoltas, só que essas revoltas não tinham caráter separatista, não tinham um caráter, né, de luta contra a coroa para separar partes da colônia para fazer uma emancipação ou coisa que valha. Só que o nosso amigo Luiz Felipe Alencastre, ele trata do tema, mas com uma outra nomenclatura, que é muito interessante, é muito legal. Eu já uso nas minhas aulas há algum tempo, né? Há muito tempo, né? Desde que eu li essa obra, esse livro imprescindível para Brasil Colônia. Ele usa a expressão rochelas coloniais. Monte, por quê? O que seriam rochelas coloniais? Então, ele pega o exemplo de uma cidadela francesa que fica no oeste da França, chamada La Rochelle. La Rochelle foi uma cidadela que se recusou a aceitar certas imposições da monarquia, né, do rei Luís XIII, cujo primeiro-ministro, né, entre aspas, o ministro forte, né, o cara que de fato ditava as regras dentro do governo, um cardeal chamado Richelieu, que você conhece por causa de um romance, de uma obra chamada Os Três Mosqueteiros, tentava impor. Nesse momento a Europa ainda está muito conturbada, né, por conta das questões religiosas, por conta das disputas entre católicos e protestantes. E o Luís XIII e o Richelieu queriam impor, né, enfim, confirmar o catolicismo como religião de Estado. Só que La Rochelle era uma cidade huguenote, né? Huguenotes são os protestantes franceses, são os calvinistas franceses, que inclusive estiveram aqui na Baía de Guanabara num episódio conhecido como França Antártica. Mas enfim, La Rochelle não se dobrou. La Rochelle, enfim, desafiou as determinações reais e, enfim, se manteve autônoma, pelo menos nesse quesito, nessa questão. Então, o Luiz Felipe Alencastre, entre aspas, ele vai roubar, né, no bom sentido, claro, esse conceito de La Rochelle e trazer para o Brasil colonial. Rochelas. Rochelas seriam núcleos de resistência contra a imposição de determinações da coroa ou da igreja.
Então, por exemplo, a revolta de Beckman no Maranhão, que é um nome bem peculiar, né, porque é um sobrenome que claramente não é português, mas era o sobrenome de um colono, tal do Thomas Beckman. Ele, enfim, não aceitava, né, a presença dos jesuítas na região por conta do cativeiro indígena. Ele também questionava, né, as relações monopolistas de comércio que lesavam muito mais, claro, os colonos do que a metrópole. Então, a revolta de Beckman no Maranhão é um exemplo de uma tentativa de resistência contra imposições metropolitanas. Imposições da igreja, né, simbolizada e representada pelos jesuítas, imposições da coroa através dessas companhias monopolistas de comércio. E o mesmo vale para os outros movimentos. Né? Sei lá, mascate, né, por exemplo. Aliás, o nome mascate é um nome que só vai surgir no século XIX, é um nome que não existia na época da revolta, no período colonial. Quem criou essa expressão revolta ou guerra dos mascates foi o escritor, né, o romancista cearense José de Alencar, porque na época do José de Alencar, mascate tinha um sentido de agiota, ou seja, aquele cara que cobra, que empresta dinheiro, né, a juros extorsivos, cobra juros extorsivos. E a guerra dos mascates tinha esse sentido. Então, mascate aqui não é aquele cara, né, que está no nosso imaginário, que batia de porta em porta para vender produtos. Foi um conflito entre agiotas, entre produtores de açúcar, em Pernambuco, né, em Olinda e Recife. E uma revolta que a coroa, de certa forma, enfim, teve que intervir, porque conturbava, né, a economia açucareira na região, que também estava passando por um processo de decadência depois da expulsão dos holandeses. A Guerra dos Mascates ela ocorre aí na transição do final do século XVII para o iníciozinho do XVIII. Aliás, as rochelas coloniais estão situadas nesse período, né? As rochelas coloniais, de um modo geral, estão situadas no século XVII. Né? A Guerra dos Emboabas, a Revolta dos Mascates, a Guerra dos Mascates, o Quilombo dos Palmares, a Revolta de Beckman, só a Revolta de Vila Rica, né, a tal da Revolta de Filipe dos Santos, no início do século XVIII já. Né? Essa foi uma revolta contra a instituição das casas de fundição, contra a criação das casas de fundição. Porque as casas de fundição seriam uma forma mais eficaz da coroa portuguesa cobrar o quinto, cobrar o imposto. E claro, os colonos não queriam pagar a tributação, faziam de tudo, né, para sonegar o pagamento da tributação. E havia também muita queixa de que havia furto, de que havia, enfim, retirada de valores acima do quinto dentro das casas de fundição. Então, na verdade, o quinto se tornava um quarto ou até mesmo um terço. Né? E esse movimento, a Revolta de Vila Rica, tem um caráter interessante também, assim como outros movimentos, né, Palmares inclusive, que confirmam que a história do Brasil não é uma história de pacífica, né, harmoniosa, ao contrário, é uma história de muita violência. Que o pobre do Filipe dos Santos, que teria sido o colono, né, escolhido entre os demais para levar a petição, para levar o pedido aos representantes da coroa portuguesa contra a instituição das casas de fundição, ele teria morrido de uma maneira extremamente violenta, extremamente bárbara. Ele teria tido o seu corpo, né, os seus membros amarrados em cavalos, e os animais pararam em sentidos, em direções contrárias, esquartejando o corpo daquele pobre colono. Então, eu queria trazer para vocês esse último conceito do livro do Luiz Felipe Alencastro, né, o Trato dos Viventes, das rochelas coloniais. Né? Então, de novo, a gente chamava de revoltas nativistas, é um nome que pode aparecer ainda, claro, mas acho que é um conceito muito mais vanguardista, um conceito muito mais legal para a gente trabalhar em sala de aula. Né? E é uma coisa, claro, que também pode ser explorada numa prova, por que não? Beleza, queridos? Então esse vídeo complementa o primeiro sobre o livro Trato dos Viventes e daqui a pouquinho, mais tarde, eu gravo mais um vídeo aí, mais coisinha, mais história. Beleza? Um abraço, até a próxima!